Olá, família da fé! Quero te convidar para mais um momento de louvor ao nosso Senhor. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, fala conosco neste dia, Senhor. Fala conosco, Pai amado. Senhor, que nós possamos receber uma resposta, Senhor, uma resposta neste momento, Senhor, que nós possamos abrir todo o nosso coração, meu Deus, e render graças a Ti, Senhor, e declarar o quão bom o Senhor é na nossa vida, independente das circunstâncias, Pai, independente se as circunstâncias estão boas, independente se as circunstâncias estão ruins, Pai, nós declaramos que o Senhor é bom em todo o tempo, Pai, em todo o tempo o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Aleluia, diga isso. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. Nós declaramos isto nessa manhã, Senhor. Aleluia. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Senhor. Nós declaramos isto nessa noite, Pai. Neste dia, Pai, nesta manhã, o dia todo, em toda a nossa vida, Pai, que o Senhor é bom. Muito obrigada, meu Deus, pela Tua bondade, Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Nós declaramos
é bom, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome. Declare isso mais uma vez. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Senhor. Feche os teus olhos e se conecte com o Senhor neste momento. Declare quão bom Ele é na sua vida em todo tempo, em todo momento. Aleluia. Aleluia, Senhor. Se desconecte de tudo e só ponha os teus pensamentos no Senhor. Se conecte com Ele neste momento. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
glória, glória, glória. Glória. Aleluia, glória, nós te damos. Glória, glória, glória. Aleluia, Senhor, muito obrigada, Senhor, por ser bom em todo o tempo, meu Deus. Santo, nós declaramos neste dia, Senhor, nesta noite, em toda a nossa vida, meu Deus. Nós declaramos que o Senhor é santo e glória nós te rendemos, meu Deus, nesta manhã. Muito obrigada, meu Deus, pela tua bondade e que possamos experimentar cada vez mais, Senhor, desta graça e desta glória sobre as nossas vidas. Aleluia. Vamos receber agora uma palavra muito abençoada do nosso pastor. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, assim como está sobre a minha vida, eu tenho certeza disso. Em Provérbios capítulo 28, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Essa palavra é muito tremenda, porque quando Deus diz o homem fiel, ele se refere a todos os aspectos da fidelidade. Nós temos falado muito sobre isso. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo sabe o quanto Deus tem sido fiel com você, com a sua família, com as pessoas que você ama. O Senhor tem sido bom, porque Ele é bom em todo tempo e em todo tempo Ele é bom. Por isso que a sua fidelidade seja demonstrada ao Senhor hoje, todos os dias, através da sua adoração, do seu louvor, da sua fala, da manifestação do Espírito de Deus na sua vida, pelo seu amor, que essa fidelidade seja demonstrada, manifestada na vida de outras pessoas, através do amor de Deus, do cuidado com o próximo, e também nas suas ofertas, nos seus dízimos, porque a palavra também diz: tirai das primícias, de tudo que você tem, de tudo que você recebe. Essa é a instrução do Senhor. Então, se essa palavra está dentro da sua vida, está incrustada no seu coração, faça a sua melhor oferta para o Senhor nessa manhã. Entregue o seu dízimo com alegria, não com pesar, porque a Bíblia também fala que Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Eu quero orar pelas nossas ofertas. Pai, que o Senhor possa receber cada oferta, cada dízimo, cada entrega como um cheiro suave às tuas narinas. Que a tua mão esteja sobre as nossas vidas, as nossas famílias, multiplicando a 100 por 1 toda a oferta das nossas mãos. Amém e amém. Amém? Então, na semana passada, eu falei que nós estamos nesse propósito de falar à igreja, mas sempre trazendo a vida de uma mulher. Eu tenho buscado ver de uma forma diferente cada mulher, cada história que eu já tinha lido. E a semana passada eu falei sobre a sunamita. Nós falamos sobre a sunamita, sobre a decisão, sobre o posicionamento de uma mulher dentro da sua casa em relação à sua família e também a Deus, que é o principal. E hoje eu vou falar sobre o comprometimento de todo mundo, mas eu vou também falar sobre uma mulher, o comprometimento com a família e com a obra de Deus. E eu estava vendo, e o meu coração percebeu e leu de uma forma nova. O meu coração foi levado a perceber uma história da Bíblia, uma história que se encontra em Atos, de uma forma diferente. E eu quero falar com você sobre isso nessa manhã. É bem simples, mas como foi abençoador eu perceber
o posicionamento, o comprometimento de uma mulher. Então, em Atos, capítulo 16, eu sugiro que você não leia só o capítulo 16 em casa. Eu sugiro que você leia o livro de Atos. Quanta sabedoria, quanto ensinamento, que visão excelente o livro de Atos nos traz. Então, que você leia. Mas hoje a gente vai falar sobre um pedacinho do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Se você tem a sua Bíblia, vamos participar agora, né, da leitura e depois da manifestação de Deus através dessa palavra. Encontra-se no livro de Atos, capítulo 16, vamos ler a partir do capítulo 12. É a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele e Silas, eles estavam na segunda viagem e eles passaram por Filipe, eles foram para a cidade de Filipe. E essa cidade era a primeira cidade de uma determinada parte da Macedônia. Então, vamos ler a partir do capítulo 12, e eu vou depois complementar, falar sobre, para não ficar uma leitura cansativa numa palavra pequena, ok? No versículo 12 diz assim: dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, em outras versões diz que servia a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. E depois o texto continua, mas eu vou parar por aqui. Eu quero falar para você. Primeira coisa, ele diz que no sábado pareceu que era bom aquele lugar. Eles buscaram um lugar para orar. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito, que eu sempre falo. Sem oração, não existe vida com Deus, não existe relacionamento, não existe também a alegria de ver a transformação na vida de pessoas, de ministérios pelos quais nós intercedemos. A oração é a chave de tudo. Então eles foram orar, acharam que na beira do rio estava bom para orar, era um lugar agradável, e eles começaram, tinha umas mulheres ali, e eles começaram a falar sobre Jesus Cristo. E eu li para vocês aqui que ele disse assim, que aquela mulher, Lídia, no meio daquelas mulheres, ela era temente a Deus. Em outra versão diz, ela servia ao Senhor. Então ela já conhecia Deus. Ela sabia do Deus Todo-Poderoso, mas ela nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Ela nunca tinha ouvido falar sobre a salvação. Quando ela ouviu, ela abriu o coração. Deus lhe abriu o coração. Ela abriu seu coração e então ela deixou aquela palavra entrar. Jesus entrou na vida dela naquele momento. E ela simplesmente disse sim. Ela aceitou aquilo como verdade, como diz uma irmã aqui da nossa igreja sempre, como verdadeira verdade. Foi assim que ela aceitou. E aí você repara, como é que Paulo se refere a ela? Ele diz assim, Lídia, uma mulher comerciante, ela vendia púrpura. Púrpura era um pigmento, púrpura era um corante que tingia roupas. Ele tinha um tom entre avermelhado e roxo, isso não é muito importante. O importante era que quem usava eram os reis, era a nobreza. Pobres não usavam púrpura, não tingiam nada de púrpura, porque era cor de reis, de pessoas importantes. Essa mulher, ela tinha condição financeira muito boa. Ela era uma comerciante, bem-sucedida. Mas ela ouviu a palavra e ela aceitou Jesus. E naquele momento que ela aceitou Jesus, apesar dela viver entre reis e ricos e sobre a nata da sociedade de Filipe, ela falou, eu quero essa salvação. E o próximo versículo que eu li diz assim, e após ser batizada, ela e sua casa. A Bíblia não diz se essa mulher era casada, se ela era viúva, se ela era solteira, mas diz que ela tinha decisão própria, que ela não precisava pedir permissão de ninguém, porque ela aceitou, ela batizou, mas diz que ela não batizou sozinha.
E isso é claro que não foi naquele momento, ela ouviu ali e batizou. Não, assim que ela ouviu, assim que a salvação entrou no coração de Lídia, ela levou a salvação para sua casa. Ela levou a salvação para dentro da sua casa e então veio o batismo, a confirmação de uma conversão, a confirmação da palavra, da palavra de Deus. Que o batismo sela essa conversão, a confissão pública. E é um momento muito importante. Ela batizou, ela e sua casa. Então, o que me chamou a atenção? Ela fez, veja bem, e é sobre esse olhar diferente que o meu coração se alegrou. Porque a Lídia, ela fez um pouquinho de coisa, ela fez uma coisa pequenininha. Ela só aceitou, ela só se converteu. Ela, por ser rica, poderosa, por viver entre as pessoas importantes, ela não entendeu que ela estava pronta para fazer nada diferente do que crer. Ela creu, foi uma coisa pequenininha. Depois que ela levou o evangelho para sua casa, e aquela casa se converteu. Ninguém começa grande para dar certo, muito difícil. Meu pai, ele sempre falava uma coisa para a gente, e quando eu era criança e menina eu não entendia, mas depois, formada dentro da minha área, eu falo, como meu pai era sábio, que coisa inteligente que ele falava. Talvez nem ele saiba o quanto eu uso isso na minha profissão, o quanto eu uso isso no consultório. Porque meu pai dizia assim, quando a gente queria muita coisa, deixa eu ir para a casa do fulano, aí deixa o fulano vir aqui para casa, e o fulano vinha, deixa vir amanhã também, deixa vir, e ele falava assim, meus filhos, nada que começa largo vai dar certo, porque vai acabar estreito. A gente precisa começar estreito para acabar largo, ou seja, construindo uma coisinha de cada vez, de pouco. E o que o meu coração se atentou para essa palavra, o que Deus, me mostrou assim de uma forma tão bonita, foi que o pouco é muito importante. Então, tem gente que eu escuto isso direto. Eu não vou trabalhar para ganhar esse salário de merreca. Eu tenho 22 anos, eu já estou na metade da faculdade. Eu não vou trabalhar para ganhar esse pouco. E outras pessoas falam, o quê? Eu fazia não sei o que lá. Eu sou formado. E aí eu vou limpar a cadeira na igreja? Eu vou ficar na recepção apertando a mão das pessoas? Se eu tenho tanto talento, eu quero fazer tal coisa. A geração de hoje, a vida que a gente leva hoje, essa pressa, essa correria, o avanço da tecnologia, criou, e eu não digo geração de adolescentes, não. Eu digo geração, essa época, esse mundo em que nós vivemos agora, é tudo, ok, Google, isso assim, pá, e comece, eu tenho que ser, é uma disputa, uma competitividade, e as pessoas não querem mais começar do pouco. E se é dinheiro, isso é muito pouco. Mas eu prestei atenção, igreja, isso é muito interessante. Às vezes a gente ouve, né? A gente conversa com outros pastores e outras pessoas de outros ministérios, e acontece muito isso, hoje em dia. Um pastor principal ordena um pastor, e com 6 meses, 8 meses que ele está como pastor auxiliar, ele fala, eu faço melhor do que ele, eu não vou ficar aqui subordinado, eu vou sair, vou abrir minha igreja. Porque ele não quer passar pelo pouco. Jesus Cristo, ele não nasceu operando no ministério dele. Ele levou 33 anos para começar a exercer o ministério. Ele foi de pouco em pouco, ele aprendeu a ser carpinteiro, ele aprendeu a obedecer o pai e a mãe, ele aprendeu tantas coisas, até ele estar pronto para pegar o grande, para estar sobre o grande. E eu vi isso, que a Bíblia tem um mistério sobre essa questão do pouco. Porque em Mateus e em Provérbios, pelo menos esses 2 exemplos, eu vi claramente. Em Provérbios 6, 9, 10, diz assim, um pouco de dormir, um pouco de tosquenejar, um pouco de cruzar os braços, um pouco de descansar. É tudo pouquinho. Mas isso vai dar em quê? Vai dar em alguma coisa que ele fala no versículo 6 antes. Ó, preguiçoso, vai conversar com a formiga, então tudo isso vai redundar em preguiça. E em Mateus, eu achei tremendo, que coisa linda que Deus abriu meus olhos, ele falou assim, lá no Antigo Testamento ele fala sobre esses poucos, que constroem muita coisa, ou destroem muita coisa. E em Mateus capítulo 25 ele diz assim, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei.
Lídia, ela foi devagar, ela começou aceitando, entendendo, se convertendo, levou esse evangelho para dentro de casa e batizou toda a sua casa. E depois ela fez o seguinte, ela disse assim, se vocês acham que eu sou fiel a Deus, então, por favor, se hospedem na minha casa. Ela não falou isso só para Paulo e Silas, não. Se você ler todo o texto, você vai entender. Foi para a cabeçada toda. Era bastante gente que tinha, mas ela pôs todo mundo dentro de casa. Ela usou os recursos que ela tinha, o dinheiro, a casa grande, a possibilidade de alimentar a todos para abençoar a casa de Deus. Então, o pouco, ele vai de pouco em pouco, ele pode ser exageradamente grande. Ele pode construir coisas imensas e pode também destruir. Uma coisinha simples, um adultério, destrói uma família. Construiu, levou anos para construir. Uma visitazinha num site pornográfico pode levar, uma visita de pouco em pouco, todo dia uma visitazinha pequena pode transformar essa pessoa numa pessoa pervertida sexualmente. E tantas outras coisas que a gente podia falar como exemplo. Mas também, um pouco de oração todo dia muda corações, restaura famílias. Um pouco de cuidado todo dia, um pouco de amor transforma vidas. Então, eu queria mostrar para você isso que eu achei, né, tremendo, muito tremendo, que quando Deus chama a gente, né, Ele tem sempre alguma coisa muito boa em mente. Ele tem sempre alguma coisa que Ele quer fazer, que Ele quer falar através daquele chamado, através daquilo ali. E Lídia, ela se responsabilizando por aquilo, a obra que Deus começou na vida dela foi completa. E então ela abriu a sua casa. Quando ela abriu a sua casa, parecia só, mas que ela quer ficar com as pessoas, porque Paulo que está pregando, não, existia um propósito. Existia um propósito para aquilo. Como é bom, né, quando a gente entende que Deus tem um propósito para cada pessoa. Deus tem um propósito para cada pessoa, para cada um de nós. Não adianta uma pessoa dizer, eu quero tocar daquele jeito, eu quero fazer isso, eu quero ter uma igreja com 5.000 membros. Se o propósito para que Deus chamou é ter uma igreja com 150, Ele vai fazer o que Ele quer através desse ministério. Então, preste atenção, o propósito da sua vida é o seu propósito que Deus tem para você, não é o meu, não é o do outro. E quando, eu vou falar agora para encerrar, quando Paulo começou no outro dia, quem está lendo vai entender que logo após existia uma vidente, que todo dia que eles saíam para pregar o evangelho, uma vidente que via, né, coisas da vida dos outros, e ela gritava atrás de Paulo, esse que vos fala, esse que nos fala, são servos do Deus Altíssimo, o dia inteiro. E quando foi um dia, Paulo se chateou com aquilo e falou, sai dela em nome de Jesus, e o espírito saiu. Aquilo não era uma coisa boa. Então aquelas pessoas que ganhavam, que gerenciavam aquelas adivinhações, as pessoas ganhavam dinheiro, ficaram muito zangadas e denunciaram e levaram eles para a praça pública, Paulo e Silas, e açoitaram eles, dizendo que eles estavam incomodando, fazendo tumulto. Então, depois eles foram jogados na prisão, e quem sabe do texto, sabe que à meia-noite eles estavam louvando, todo preso com grilhões, os dois louvando ao Senhor, louvando, e então houve um terremoto, todos os presos saíram, o carcereiro ia se matar, achando, eu errei, e eu vou ser castigado, mas Paulo disse, não se mata, porque está todo mundo aqui. E aquele carcereiro levou Paulo e Silas para fora e falou, o que eu preciso fazer para ter esse Jesus, para me converter, para ter a salvação? Para que eu preciso fazer? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o propósito da vida de Lídia era muito maior. Aquela casa ali, ela serviu como um propósito grande. Agora existia um testemunho vivo de um carcereiro que era pago e tinha a visão correta de que eles eram barulhentos, que eles eram
arruaceiros, eles não eram da parte de Deus, mas houve um testemunho de glória, e nós temos esse detalhamento, nós temos essa palavra até hoje. Deus tinha um propósito com Lídia, mas ela começou de pouco em pouco, foi um pouco aqui, um pouco ali, e você sabia que em que resultou esse pouco? Eles saíram da prisão, voltaram, todos os irmãos estavam na casa de Lídia, e eles louvaram, bendisseram o Senhor, prestaram cânticos de adoração, porque estavam todos ali. E depois eles foram embora, Paulo e Silas, mas ali começou uma igreja, e os historiadores da igreja dizem que em Filipos, a primeira igreja foi na casa de Lídia. Ela estava à frente daquilo ali, assim como ela, durante muito tempo, ela mandou auxílio. Paulo fala no seu relato em Atos, que a única igreja que se preocupou o tempo inteiro em manter ofertas para que eles fossem sustentados, era a igreja de Filipe. Foi a única igreja, e adivinha quem estava à frente? Com certeza, aquilo que ela tinha no coração, aquilo que Deus tinha feito no coração dela, ela estava propagando, ela estava ensinando, e ela é mencionada mais uma vez, essa igreja de Filipe, porque nunca abandonou, ela foi fiel, ela foi comprometida, primeiramente com a sua casa, e depois com a obra de Deus, e assim ela conseguiu que todos ajudassem, e uma igreja cresceu. É muito mais. O propósito era pequeno, era uma conversão, mas o propósito era lá na frente. Aqui com Lídia parecia nada, e às vezes você fala: o que eu tenho? Eu não sei fazer nada. Pode passar sem mim, eu não preciso ir. Não vai fazer falta. Vai. Todo o propósito de Deus está contando com você. Todo o propósito que Deus tem para essa igreja está contando com você. Você está inserido, eu estou inserida, cada um de uma forma. E que bom quando a gente tem a nossa casa, não é? Quando a gente tem a nossa casa, louvando, adorando juntos, quando a salvação entra na nossa casa, que é o primeiro lugar. E às vezes a gente é tão tímido para falar, mas deixa eu dizer uma coisa para você: a salvação que entrou na sua casa, essa tem que virar uma fonte. A sua casa, a minha casa, precisa ser uma fonte de salvação. E essa salvação que entrou, ela precisa sair e alcançar pessoas que precisam dela. Essa salvação precisa sair da sua casa. Mas quando nós temos uma casa, quando nós temos uma casa na presença do Senhor, quando a nossa família está reunida em espírito, quando a nossa família tem o mesmo propósito, então nós cumprimos o propósito de Deus, fazendo da nossa casa essa fonte de salvação. E hoje eu quero desafiar você a abrir a sua casa, a abrir o seu coração, a abrir a sua casa, para que ela seja uma fonte de salvação. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro hoje por todas as famílias, por todas as mulheres, por todos os pais de família, que eles tenham, que nós tenhamos essa visão de Lídia, com o pouco que temos, possamos fazer da nossa casa uma fonte de salvação a jorrar indefinidamente. Muito obrigada, Senhor, porque essa é a tua igreja e esse é o teu propósito para as tuas igrejas, levar a salvação para fora das quatro paredes e alcançar o mundo. Muito obrigada em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus o abençoe muito, muito, muito. Grande beijo.